Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Como o diabo se apresenta para você, para mim, para todos? Como que ele se apresenta para a pessoa? Nas pinturas que vemos pela internet, o diabo é vermelho. Tem um garfo na mão e chifres na cabeça. A Bíblia não nos diz como é a aparência do diabo. Talvez ele tenha algum aspecto de anjo, pois ele já foi um anjo celestial. Então não deixa de ser anjo. Só que é um anjo do mal, ele é um anjo caído, semelhante aos demônios. Então quem saiba, ele tem asas, porque anjos têm asas. Se todos os anjos têm asas, não sabemos. Mas alguns anjos, pelo menos citados na Bíblia, têm asas. Então quem sabe ele não tem a aparência de um anjo, mas só que deformado. Mas não é pela sua aparência que vamos identificar o diabo. Por quê? Se ele tivesse que aparecer para ser identificado, tenha certeza que ele não apareceria na forma de um monstro vermelho com um garfo na mão. Com certeza, se ele aparecesse para as pessoas, ele não apareceria da forma que pintam e também ele não ia aparecer da forma que ele é. Paulo diz que ele se transfigura até mesmo em anjo de luz. Por exemplo, o ladrão mais perigoso que existe, na minha opinião, é o estelionatário, o golpista. Por quê? Porque ele se veste bem, tem boa aparência e domina a área que ele dará o golpe em alguém, oferecendo vantagens, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele não vai aparecer de qualquer jeito, porque senão você vai desconfiar. Da mesma forma, o diabo. Ele se apresenta ao mundo com boa aparência e tentando induzir as pessoas ao pecado. Ele vai apresentar o mundo para você. Como que o diabo se apresentou a Eva? Numa aparência onde Eva não duvidaria e suspeitaria dele. Ele falou com Eva de uma forma convincente para induzi-la a pecar, duvidando que Deus tinha falado a Adão. O diabo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele soube se disfarçar numa serpente. Podemos entender que Eva, como não conhecia a serpente, era algo novo, então ela imaginava que existiria uma possibilidade de uma cobra falar. Mas não, era o diabo incorporado na serpente, pois ele sabia que Eva não iria duvidar ou ia ficar com medo. Então ele soube se disfarçar. Então o diabo se disfarça também nos dias atuais em alguma coisa, até mesmo em falsos profetas, falsos religiosos, para te levar a falsas doutrinas. O diabo, de terno e gravata, te enganando como enganou Eva no Éden. Paulo e Silas, em Atos 16, quando eles passavam por um lugar, uma moça sempre elogiavam eles. Até que Paulo percebeu que aquilo era um demônio. Paulo expulsou o demônio daquela moça. O diabo estava falando a verdade na boca daquela moça, mas com a intenção que eles se exaltassem. O diabo estava elogiando os dois, usando aquela moça, ou seja, em forma de uma moça. Era uma moça, mas o diabo estava usando aquela pessoa, estava controlando ela, da mesma forma que controlou a serpente. O primeiro que foi usado pelo diabo aqui na terra foi a serpente, porque não tinha gente. Depois ele usou Caim. O diabo induz as pessoas em coisas contrárias à vontade de Deus. E hoje, como o diabo se apresenta? Temos que saber identificar o diabo. Então temos que saber como identificá-lo. Ele não vai se apresentar de chifre e garfo na mão.
Ele vai apresentar as coisas do mundo para você, a fim de te seduzir. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Satanás lhe ofereceu os reinos deste mundo para ele, algo contrário à vontade e os planos de Deus. Jesus não veio à Terra para ter um reinado humano, cheio de honras e glórias humanas. O reino de Cristo é celestial. Ele veio salvar as pessoas para participarem deste reino celestial, um reino espiritual e não terreno. E o diabo lhe ofereceu algo que desviaria Cristo do seu objetivo aqui na terra. Jesus, quando foi preso, ele disse que o seu reino não era deste mundo. E o diabo ofereceu um reino deste mundo para ele, para desviá-lo do seu objetivo, do plano a qual foi ele enviado. Da mesma forma, quando ele se apresenta para você, ele oferece algo que te leva ao pecado, algo que desviará você dos planos de Deus. Ele vai te oferecer programas imorais de TV, bem como novelas e filmes imorais de TV a cabo, roupas sensuais, coisas que te desviarão da verdade e levará a pessoa à condenação eterna. O mundo faz a vontade do diabo. O mundo se cede às coisas que o diabo oferece. Por isso perecem. O mundo jaz no maligno. O mundo perece no maligno. A Bíblia diz para resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele trabalha por brechas que a pessoa abre. Ele é oportunista. Ele age de acordo com a oportunidade. Então, deve ter cuidado para não abrir a porta, senão o diabo entra. Efésios 6, verso 10, Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto e arma cilada, e só consegue vencê-lo quem está revestido da armadura de Deus. Por isso o mundo jaz no maligno, porque o mundo é vítima do diabo. O mundo vive de acordo com a vontade do diabo, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Ele está morto espiritualmente e vive no pecado, caminhando para a perdição. Quando a pessoa peca, ela está dando um passo para trás. Cada pecado que a pessoa comete é um passo para trás e o diabo dá um passo para frente. A mesma coisa que acontece numa guerra. Por exemplo, a Rússia bombardeia a Ucrânia para que os soldados ucranianos recuem e a tropa russa avance. O inimigo recua e o outro que está atacando avança, um passo à frente. Ele vai avançando até tomar a cidade. Semelhantemente à pessoa. O diabo joga setas malignas. Se a pessoa se ceder, ela dá um passo para trás e o diabo avança um passo. E a pessoa vai se enfraquecendo. É a mesma coisa na guerra espiritual. Quando a pessoa peca, ela recua e o diabo avança. E a pessoa vai enfraquecendo espiritualmente. Ela vai se esfriando e o diabo vai ganhando terreno. E acaba com a vida espiritual da pessoa e ele acaba dominando a vida da pessoa. Como Jesus disse, se o diabo voltar e achar a casa varrida e adornada, ele entra. E o estado dessa pessoa ficou pior do que antes. Diabo significa enganador. Então o diabo tem por missão enganar. Ele é estratégico e oferece uma vantagem para a pessoa. O diabo conhece o ponto fraco de cada pessoa. O diabo sabe a minha vida da mesma forma que sabe a tua também. Ele vai te oferecer aquilo que você deseja. Ele vai buscar uma brecha no teu ponto fraco. A Bíblia diz que o diabo ruge como leão para tragar as pessoas. Mas ele se apresenta como anjo de luz para te enganar. O diabo é o inimigo espiritual de todo ser humano. Ele ilude os incrédulos
como os prazeres do mundo e tenta induzir os salvos às coisas do mundo. Tem um ditado que diz, né? O crente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Você vai lutar por toda a sua vida com esses 3. O mundo te perseguindo, a carne te tentando e o diabo tentando te induzir a pecado. Desse você não escapa. Vai ter que lutar. É isso aí então. Dá um joinha se gostou para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até a próxima.